Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o código do meu sistema. Utilizei o Expo, com o React Expo. Então, dentro dele eu tenho a seguinte pastinha, que eu tenho app, assets, components, constants, hooks, interfaces, services, scripts e outras configurações. Dentro de app funciona toda a lógica das páginas do meu sistema. Assets foi onde eu defini uma fonte e utilizei a imagem da logo. Components estão alguns testes em navegação. Não utilizei hooks. Interfaces são as interfaces que eu estou utilizando no meu sistema. Service é toda a lógica para acessar o URL que está dentro do Swagger. E por mais é isso. Bom, vou explicar um pouquinho. Aqui a gente começa diretamente na pasta Debs, onde a pasta Debs ela é responsável pelo menu inicial. Então, aquela parte seja bem-vindo, é ela que está responsável. Dentro dela, eu tenho a mensagenzinha de bem-vindo, onde temos a logo, temos o input, e esse input está sendo gerenciado pelo meu state. Então, quando o usuário digita o nome dele, automaticamente eu guardo ele dentro do meu async storage, salvando o username, que vai ser o name, e garantindo que eu possa utilizar esse username dentro de todas as telas. E caso o usuário não digite um nome, ele não pode ser redirecionado para a próxima tela, que será a tela de menu. A tela de menu é uma tela onde eu tenho as opções do meu sistema, que vai ser a Home, Clients, Produto, onde produto simplesmente aparece um HU falando que você está na tela de produtos, não tem nada demais. A tela de clientes é a tela onde está toda a lógica do sistema em si. Certo, a tela de clientes, eu estou utilizando ela para fazer toda a lógica do sistema. Então, por exemplo, a modal de deletar um usuário, a modal para criar um cliente, para editar um cliente, a modal que quando você clica para marcar um cliente e selecionar ele, e o botão de criar cliente e o botão de mostrar esses clientes que foram selecionados, toda a lógica está dentro de clientes.tsx. Bom, dentro dele eu chamo a função async, que é a load username, que do lado do meu menu sempre vai aparecer o nome daquele usuário selecionado. Então, dentro dele eu tenho a minha select client screen. O que é select client screen? Quando você clica para selecionar um cliente, ele vem aqui para essa tela automaticamente, salva esse cliente e mostra as informações dele. Então, aqui é o código, aqui eu coloquei um comentário para explicar que é o cliente, que é o Style Components, e a lógica é utilizar um cart, onde você clica voltar, ele vai voltar para a página anterior, que é a Client Service. Dentro dela aparece o nome, salário, empresa. Você pode remover da listagem ou você pode limpar todos os clientes que você tenha selecionado. Caso não tenha nenhum cliente selecionado, entra dentro dessa funçãozinha aqui. O que mais dentro dessa função tem? Ela tem todas as chamadas. Aqui tem o Open, o Edit Modal. Esse modal aqui é o modal responsável por editar o cliente. Então, nós temos aqui dentro dois modais, a mesma modal, só que o que vai diferenciar? Que uma vai ser a criação do cliente, a outra vai ser o meu editar o meu cliente. Temos também a modal de quando você clica para selecionar um cliente, ela fecha automaticamente 2 segundos, então não tem aquele retrabalho de ficar, clicou para selecionar um usuário. Você não precisa fechar essa modal, ela é fechada automaticamente.
Temos o botão de ver clientes selecionados, que ele chama a função, que é quando é clicado esse botão, ele vai diretamente, mostra a listagem que está definida em Client Select. Esta parte aqui, Flat List, ela é responsável por toda a renderização do meu cart no sistema. Então, eu fiz aqui uma adaptação, tipo, para sempre o valor digitado, o valor decimal, seja convertido para português, para o real. Aqui eu tenho os botãozinhos da minha handle de Open Edit Modal, para adicionar o cliente, para deletar esse cliente. E mais abaixo eu tenho a lógica para criar esse meu cliente. E, bom, dentro disso aqui eu tenho a modal, aí aqui no modal title, então, igual eu já mencionei, ela é a mesma modal, então eu só coloco para ela, eu defino, é uma modal para editar o cliente ou para criar o cliente. Todas eu utilizei muito o state, não fiz o uso muito de hooks e nem o uso de navegação de rotas, porque o tempo estava bem corrido. E também não deu muito tempo de fazer testes unitários, mas assim, se eu tivesse mais tempo, deveria ter como eu trabalhar melhor com esse caso de rotas e navegações e também testes unitários. Então, esse foi o meu projeto. E sim, qualquer coisa é só me chamar. Então, eu tentei abusar bastante do uso de mensagens de confirmação para o cliente. Fiz melhorias na tela, por exemplo. Quando você abria a modal ou a criação de um novo cliente, você não poderia voltar para a tela anterior. Então, fiz essa tratativa. Na modal de excluir, coloquei a tratativa de excluir ou cancelar essa solicitação. Na modal, quando você selecionava um cliente, que é apertar no botãozinho aqui, ADD, não falava se o cliente foi ou não marcado, então coloquei essa tratativa. Coloquei a tratativa de quando não tiver nenhum cliente ou tiver algum problema, vai aparecer nenhum cliente em contrato. Também eu tive muito cuidado com toda a utilização do CSS em si. Utilizei a estrutura do CRUD completa, o Create, Read, Update, Delete. Também fiz as conversões de salário. Então, por exemplo, quando você vai criar, já tem o ponto, a vírgula lá, que você não precisa ficar se preocupando onde a vírgula passa, você digitar todo o valor que você quer colocar no seu sistema, que ele vai cuidar disso automaticamente. Eu também utilizei utilizei muito os state, uso effect também para sempre estar olhando nessa parte de cliente, também sobre a página e o limite da tela, onde sempre está contando quantos clientes há naquela tela. A paginação ela é feita a partir da quantidade de itens que está sendo listado da tela. E foi isso meu teste. Qualquer coisa, estou à disposição.